Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer uma revisão para a nossa prova. Eu vou lembrar um pouco do conteúdo que a gente passou para vocês ficarem bem preparados para a prova da semana que vem, tá? A gente falou bastante das vanguardas artísticas, né? O que são essas vanguardas? São os movimentos chamados de movimentos de vanguarda. São os movimentos que surgem especialmente no fim do século XIX e início do século XX, especialmente no início do século XX. E eles é um momento que a arte ali, quando chega no fim do século XIX, a arte está revendo seu papel, porque já se descobriu a fotografia. Então a arte começa, talvez esse seja um dos grandes impulsos para se experimentar uma outra coisa. Além disso, existe um impulso natural dos artistas de quererem fazer algo diferente do que está sendo feito. Então a arte começa a se colocar como uma forma diferente. Então muitas vezes as expressões eram pinturas muito dramáticas, tentando trazer alguma situação, algum sentimento, expressar um sentimento, independente se estava igual ou não uma cópia da realidade. A realidade já não importava mais. O que estava em importância para esses artistas era, de fato, se expressar artisticamente, trazer algum sentimento por meio das cores, do movimento das pinceladas, das direções, do desenho, independente se o desenho ficasse meio caricato ou não. Um dos exemplos de artista assim é legal vocês olharem aí. Vou até pegar o livro aqui para ver se tem alguma página que mostre essa arte. Eu falaria da Guernica, do Pablo Picasso. É uma obra bem famosa que ele fez mostrando um pouco do horror da guerra, né? Acho que, se não me engano, era a Guerra Civil Espanhola, ele é espanhol. Eu não vou achar aqui agora. Mas esse é um bom exemplo. Mas eu vou falar agora, me aprofundar mais nos movimentos também. O próprio Picasso, ele participou de um movimento que a gente chama, ele foi um dos grandes nomes, inaugurador desse movimento, que é o cubismo. Ele e o George Braque são dois dos principais nomes desse movimento. O que fazia o cubismo? Ele quebrava a perspectiva, ou seja, ele quebrava o modo da gente ver a arte. Ele partilhava em vários pedaços, assim, uma retratação, e colocava alguma parte meio de lado, outra parte mais de frente, isso usando figuras, assim, geralmente retalhos geométricos, né, podemos dizer assim. E isso era uma forma de se representar a realidade de outra forma, sem ser a forma vista, né. Eu quero mostrar para vocês, eu acho que eu vou jogar as imagens depois. Eu vou jogar as imagens depois, vai ficar mais fácil. Então, o cubismo é um desses movimentos que é assim. O principal nome desse movimento é o Picasso. A gente falou também do futurismo, que foi um movimento ali do início do século XX na Itália. E eles idolatravam a velocidade, o futuro. Eles estavam muito entusiasmados com o automóvel. A questão da velocidade para eles era uma coisa muito interessante. E eles faziam umas pinturas meio abstratas, assim, muito abstratas, retratando às vezes o movimento. Eles queriam retratar, às vezes, por exemplo, o movimento de um carro passando. E aí eles colocavam uma pintura meio abstrata com aquela ideia do que seria um movimento. E eles idolatravam o futuro, a velocidade e a guerra. Eram uns caras assim ligados com a guerra e a adoração ao futuro. Eles queriam acabar com tudo que fosse antigo. Surgiu uma nova era e o passado devia ser destruído. Inclusive eles pregavam que devia se destruir os museus, porque o passado já era para eles. É o futurismo, lembrem bem disso. Esse era o movimento. Outro movimento que a gente falou, tudo dessa época. Essa época surgiu muitos movimentos assim, tentando pensar uma nova forma de fazer arte. A gente viu também o dadaísmo,
O que era o dadaísmo? O dadaísmo é uma negação à arte. Ele se negava àquela arte que estava sendo feita, ele se negava à racionalidade humana, ele achava que o ser humano tinha se metido em guerras, em guerra mundial, em guerra que matou muita gente, e ele achava aquilo tudo irracional. Então, para eles é quase que um deboche a forma de eles fazerem arte, porque para eles não interessa mais a racionalidade, porque a racionalidade só nos levou à guerra. Um grande nome do dadaísmo é o Marcel Duchamp, que fez A Fonte. Lembrem da Fonte? É aquele mictório que ele assinou, comprou e colocou numa exposição. Era uma nova forma, uma forma totalmente diferente de fazer arte. E o que ele era? Era um dadaísta. Lembrem bem isso, dadaísmo. O que é o dadaísmo? Lembrem do Duchamp, lembrem da Fonte, que era o mictório. Lembrem dessa anti-arte, né, que era arte, era uma forma de negar a arte e negar a racionalidade humana. Então é quase uma coisa muito louca o dadaísmo. Na mesma época também, em época parecida ao dadaísmo ali, aliás, esses movimentos são todos de épocas próximas ali, do início do século XX, que eles se fortalecem bastante. O expressionismo tem alguma coisa anterior, no fim do século XIX, mas o século XX que eles estão com força. O surrealismo foi outro movimento desses. O surrealismo tem uma pintura até com uma característica mais realista, no sentido de que a pintura, às vezes, por exemplo, quando pinta uma pessoa, parece de fato uma pessoa, não é distorcido, mas a temática é muito louca também. É uma temática com um relógio distorcendo, caindo, gente se beijando com um pano na cara. Tem várias coisas, chuva de pessoas com guarda-chuva. As retratações em si, a pintura tem um viés até mais acadêmico, realista, assim, né? Mas a retratação em si é bem dispersa da realidade. Por quê? Porque eles eram baseados no inconsciente, no sonho. E o sonho, às vezes, é muito mais simbólico do que real. O sonho ele tem muito mais de uma simbologia, de uma coisa que tenta te trazer uma ideia, mas ela não é aquela ideia fechada. É mais um jogo de sensações, de simbolismos. E como é que no que eles se influenciaram principalmente, os surrealistas? Principalmente na psicanálise do Freud. Estava muito em alta a psicanálise entre os intelectuais e influenciou bastante o surrealismo. A psicanálise é o estudo do Freud, onde existe o consciente e o inconsciente, e muitas vezes o inconsciente, que é aquilo que a gente não tem uma plena noção sobre ele, mas que ele conduz também a nossa forma de agir, esse inconsciente, às vezes, ele meio que, entre aspas, se explode nos sonhos, né? Ele se joga nos sonhos. E para eles a verdade do ser humano estava no inconsciente, não no consciente. Eles tinham uma crítica semelhante ao do dadaísmo, né? De que o ser humano estava racional demais e isso só estava trazendo tragédia, mas para ele a resposta estava no inconsciente, não na loucura, não na falta de racionalidade completa, assim, não que nem o dadaísta, não na negação pura, mas sim no inconsciente. Eles se influenciavam bastante na psicanálise de Freud com isso, com esse discurso deles. Então é só lembrar, o surrealismo foi um movimento artístico bastante influenciado pela psicanálise. Lembrem daquela pintura, o grito, né? Que é aquela pintura que tem uma pessoa gritando, virou um emoji. A máscara do filme Pânico é inspirada nessa pintura. Essa é uma pintura expressionista. O expressionismo é uma tendência, né? Eles tiveram alguns movimentos organizados dentro do expressionismo, mas o expressionismo é uma tendência, especialmente ali aconteceu muito na Alemanha, e o expressionismo, ele enquanto tendência, ele tentava exprimir o sentimento do artista por completo. Então pouco importava se estava sendo real ou não a pintura, estava com aderência à realidade ou não. O importante era trazer os sentimentos na pintura, ficarem bem claros os sentimentos. Eles tentavam pintar sentimentos. E essa pintura do Munch é muito, muito assim, né? Você vê o desespero realmente da pessoa, assim, daquele ser que a gente nem sabe se dizer se é uma pessoa ou não. Então lembre-se que o grito é uma das pinturas mais icônicas do expressionismo.
Outro movimento que a gente falou no meio desses todos é o fauvismo. O fauvismo acontece na França, o expressionismo está acontecendo na Alemanha, o futurismo na Itália, o cubismo está ali com Picasso na Espanha. Apesar desses caras viajarem aí pelo mundo, enfim, mas eu estou falando pelo menos da origem assim dos artistas em si. Na França, principalmente por meio do Matisse, está acontecendo o fauvismo, que tem uma pegada parecida com o expressionismo também, dessa coisa de fazer de expressar ali sentimentos pouco importando na realidade. Aliás, todos esses movimentos têm um pouco disso, mas o fauvismo, ele trabalha muito cores muito intensas, cores saturadas, cores muito vivas. Ele tenta transpor essa carga de sentimento por meio das cores especialmente. Vamos lá, deixa eu ver. Já falou do futurismo, né? A gente falou também de um quadro chamado A Traição das Imagens, que é do Magritte, que é a do surrealismo. Mas esse quadro, ele tem um cachimbo e está escrito em francês. Isso não é um cachimbo. É bom vocês refletirem, né? O nome desse quadro é A Traição das Imagens. Tentem refletir o que o Magritte quis dizer com essa pintura. Falamos do dadaísmo. Lembre-se bem, do dadaísmo é aquela do mictório. Lembrem do mictório. Aquela é uma obra dadaísta, a fonte. O grito, lembrem-se que é uma pintura do expressionismo. Do surrealismo, lembrem-se da pintura na página... eu vou colocar lá no grupo. Uma pintura do surrealismo e uma pintura do futurismo. Então tentem lembrar o que foi dadaísmo e o que foi surrealismo também, tá? Porque eu já falei um pouco sobre isso, mas lembrem bem disso que talvez na prova caia. O que foi o dadaísmo e o que foi o surrealismo. Então falou, gente. Espero que flua. Boa prova para vocês. Valeu, gente. Até mais.